Olá, bem-vindos ao Sejures Online. Sou a professora Raquel Stasiak e vou te conduzir num treinamento objetivo de prova da banca, com foco na banca Consulplan, sobre a nossa lei federal, Lei 8.112, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, fundações públicas e autarquias federais. O nosso módulo, tá? Ele tem como foco questões da Lei 8.112, elaboradas pela banca Consulplan e outras questões de outras bancas, mas no formatinho da banca Consulplan, porque o foco, o objetivo aqui do nosso módulo é o TRF, segunda região, que abrange os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, ok? Bom, Lei 8.112 de 1990 e suas alterações dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis, portanto, esqueçam os militares, porque tem regramento próprio dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as autarquias de natureza especial, conhecidas como agências reguladoras, e fundações públicas federais. Vamos à primeira questão? Vamos lá! Primeira questão. A Lei 8.112 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais. De acordo com o referido dispositivo legal, é correto afirmar que... Pediu a correta, hein? Vamos lá. Letra A. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. A alternativa A é a nossa resposta, porque ela está correta. De acordo com o artigo 4º da Lei 8.112, é proibida, é vedada a prestação de serviços públicos de forma gratuita, salvo os casos previstos em lei. Numa leitura do artigo 3º, você tem o conceito de cargo público. Esse artigo 3º é importante mencionar. Diz o artigo 3º que os cargos públicos são um conjunto de atribuições e responsabilidades previstos na estrutura organizacional da administração pública da União, das autarquias, fundações públicas federais. Estas atribuições e responsabilidades são conferidas ao servidor público. De acordo com o artigo 2º, o que é servidor público? É a pessoa legalmente investida em cargo público. De acordo com o artigo 7º, esta investidura ocorrerá com a posse. Então, a partir da posse, a pessoa escolhida pela administração, ela é investida num cargo público e desempenhará as atribuições do cargo. De acordo com o artigo 3º, parágrafo único, o cargo público é criado por lei, terá uma denominação própria e vencimento pago pelo erário. Vencimento pago sempre pelo cofre público. Então, pela leitura do artigo 3º, você percebe que o regime estatutário é definido como o regime jurídico que determina normas que disciplinam a relação daquele investido, daquele escolhido e investido em cargo público com a administração, que nós chamamos de servidor. Então, a relação entre o servidor e a administração pública é definida pelo regime jurídico, pela Lei 8.112. E não é uma relação trabalhista, não é uma relação seletista nem contratual. É uma relação legal prevista na Lei 8.112, que define que a partir da posse, o servidor, o então servidor, desempenhará atribuições inerentes ao cargo e pelo desempenho de tais atribuições, ele deve ser pago, ele deve ser retribuído, conforme parágrafo único do artigo 3º, com o vencimento
que tem valor fixado em lei. E o artigo 40 confirma: pelo exercício das atribuições, o servidor deverá ser retribuído através do vencimento. E o artigo 4º, ele, então, para deixar muito claro que aquele servidor, ocupante de um cargo efetivo e comissionado, um cargo público dentro da estrutura da Lei 8.112, do regime estatutário federal, este servidor, pelo exercício das atribuições, deve ser pago e não exercer qualquer função prevista na Lei 8.112 de forma gratuita. Ele deve ser remunerado pelo exercício das atribuições do cargo, sendo, portanto, proibida a prestação de serviços gratuitos, ressalvados alguns casos previstos em lei, funções honoríficas, como, por exemplo, mesário da eleição convocado para prestar serviços eleitorais. Naquele dia, o mesário da eleição é um servidor público, mas ele não será remunerado porque é uma função pública honorífica. Seriam exceções previstas em lei, mas de modo geral, aquele que é regido pela Lei 8.112, o servidor federal regido pela Lei 8.112, legalmente investido em cargo público, deve ser remunerado pelo exercício de suas atribuições a título de vencimento, sendo vedada a prestação de serviços gratuitos, conforme o artigo 4º da nossa lei. Portanto, a letra A é o nosso gabarito, porque pediu a correta, ela está absolutamente certa. Vamos ver os erros das outras afirmativas. B de bola. O gozo dos direitos políticos não é requisito para investidura em cargo público. A letra B está incorreta. Por quê? O artigo 5º da Lei 8.112 define requisitos básicos de investidura. Quais são os requisitos básicos de investidura que o nomeado em cargo público terá que apresentar por ocasião do ato da investidura que se dá com a posse? Quais são os requisitos básicos? Temos lá nacionalidade brasileira, temos a idade mínima, 18 anos, a escolaridade exigida pelo cargo e prevista no edital do concurso, temos ainda a quitação com as obrigações militares e eleitorais, temos o pleno gozo dos direitos políticos e ainda aptidão física e mental. Tanto é que antes da investidura, antes da posse, de acordo com o artigo 14 da Lei 8.112, o nomeado terá que se submeter à inspeção médica oficial, justamente para se verificar este requisito básico de investidura, que é a aptidão física e mental. Portanto, a letra B está incorreta, já que o gozo dos direitos políticos é um requisito básico de investidura nos cargos públicos federais. Letra C. Os cargos públicos são criados por lei? Sim, está previsto no artigo 3º, parágrafo único da Lei 8.112, que os cargos públicos são criados por lei. Para provimento, preenchimento, apenas em caráter efetivo? Errado. O artigo 3º, ele conceitua os cargos públicos como um conjunto de atribuições e responsabilidades previstos na estrutura organizacional da administração e que poderão ser de provimento efetivo ou de provimento em comissão. São criados por lei e, ao serem criados, a lei já define se serão de provimento efetivo, cujo ingresso exige concurso público, ou de provimento em comissão, considerados, de acordo com a nossa Constituição da República, de livre nomeação e livre exoneração. Portanto, a letra C, errada. Letra D, cargo é o conjunto de classes da mesma profissão, escalonados segundo os vencimentos? O item está errado. A letra D, ela me dá um conceito de carreira. Carreira é o conjunto de classes da mesma profissão,
estruturadas, né, num cargo público organizado num plano de carreira. Não é o conceito do cargo. Qual é o conceito do cargo público? Está no artigo 3º da lei, conjunto de atribuições e responsabilidades previstos na estrutura organizacional da administração, conferidos àquele que foi legalmente investido através da posse, criados por lei, remunerados a título de vencimento pelo erário, com denominação específica já prevista, definida em lei. Este é o conceito de cargo público, que pode ser de provimento efetivo ou de provimento comissionado. Fechou? Nosso gabarito, letra A, ok? Gabarito confirmado, vamos à próxima questão. O capítulo 1 do título 2 da Lei 8.112 trata especificamente sobre o provimento de cargos públicos. Em relação ao referido provimento, é incorreto afirmar que, observem que a afirmativa, que o enunciado, melhor dizendo, está chamando a incorreta. Vamos procurar a afirmativa incorreta. Letra A. A nomeação, a promoção, a reversão e a readaptação são formas de provimento de cargos públicos? Correto. A nomeação, a promoção, a reversão e a readaptação estão previstas no artigo 8º da nossa Lei 8.112 como formas de provimento de cargo público federal. Então, cuidado com o artigo 8º, ele merece leitura e memorização. Quais são as formas de se preencher, de se prover um cargo público no âmbito federal? Então, nós temos a nomeação, a promoção, a reversão, a readaptação, a recondução, a reintegração, o aproveitamento, tá? Então, cuidado com o artigo 8º, memorize as formas de provimento. Portanto, a letra A está correta. Nomeação, promoção, reversão e readaptação são formas de provimento de cargos públicos. Não são as únicas, existem outras, mas são formas de provimento, de preenchimento de cargos públicos. Letra B. Vamos ver se a B está correta ou incorreta. Letra B. A nomeação far-se-á em caráter efetivo quando se tratar de cargo isolado, de provimento efetivo ou de carreira. O item está correto, B de bola está correto, de acordo com o artigo 9º, que abre, a seção que trata da nomeação. De acordo com o artigo 9º da Lei 8.112, a nomeação ela será feita em caráter efetivo nos cargos efetivos, nos cargos de provimento efetivo isolados ou estruturados em plano de carreira. Isso mesmo, o cargo público efetivo, aquele que o ingresso exige concurso, ele pode ser de provimento singular, pode ser um cargo de natureza singular ou estruturado em plano de carreira. Qual é a diferença do cargo de provimento efetivo singular para o cargo de provimento efetivo em carreira? A diferença é que o cargo de provimento efetivo singular ou isolado é aquele que não possui plano de carreira. Se não possui plano de carreira, não possui um plano de desenvolvimento funcional do servidor. Ele não terá promoção. Num cargo público efetivo singular, ou também conhecido como isolado, não teremos as promoções, porque este cargo não está estruturado em classes, ele não possui plano de carreira. Este é o cargo isolado, efetivo isolado ou singular. Não possui plano de carreira, não terá promoção. Diferente do cargo de provimento efetivo estruturado em plano de carreira. Este terá promoções,
definidas ao longo, né, da vida funcional do servidor. Ele admite, portanto, o provimento derivado da promoção, tá bem? Portanto, letra B de bola, de acordo com o artigo 9º, está correta. Letra C. A investidura em cargo público se dá desde a aprovação no respectivo concurso público, sendo a nomeação em momento posterior à posse. Cruzes, né? A letra C é a nossa resposta. A letra C está o quê? Incorreta. A investidura em cargo público, de acordo com a Lei 8.112, em seu artigo 7º, se dará com a posse, né? O momento da investidura é com a posse e não a partir da aprovação em concurso público. É a posse o momento da investidura em cargo. E a posse ocorre após a nomeação, inclusive tem prazo fatal, prazo improrrogável, contados da nomeação de 30 dias. Letra D. A nacionalidade brasileira, bem como a quitação com as obrigações militares e eleitorais, são requisitos para investidura em cargo público? Correto. Nos termos do artigo 5º da Lei 8.112, a nacionalidade brasileira, bem como a quitação das obrigações militares para os meninos e eleitorais, são requisitos básicos de investidura em cargo público federal. Meu gabarito, portanto, letra C. Confirmamos o gabarito. Vamos à nossa próxima questão. Sobre processo disciplinar, regime disciplinar do servidor público federal. Em relação ao processo administrativo e com base na Lei 8.112, assinale a afirmativa incorreta. Vamos à incorreta agora. Letra A. No devido processo administrativo disciplinar, quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto. O item está correto. De acordo com o artigo 144, parágrafo único, denúncias em que o fato denunciado não constitui evidente infração disciplinar e nem ilícito penal, esta denúncia será arquivada por falta de objeto, já que o fato narrado não configura evidente infração de ordem disciplinar ou algum ilícito penal. Denúncia será prontamente arquivada de acordo com o artigo 44, parágrafo único. B de bola. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito confirmada a autenticidade. Absolutamente correto. O artigo 144 da Lei 8.112 exige que a denúncia, tá? A denúncia contenha identificação e endereço do denunciante e a denúncia deve ser formulada por escrito e ainda com confirmação da autenticidade daquela, né, identidade, daquela assinatura. B de bola corresponde exatamente ao enunciado do artigo 144, requisitos para que se possa formular uma denúncia de ilegalidade administrativa, de infração administrativa. A denúncia deve ser formulada por escrito e deverá conter endereço e identificação do denunciante confirmada a autenticidade. Letra C. A apuração de irregularidade na administração pública será obrigatoriamente promovida por autoridade do órgão em que tenha ocorrido a irregularidade mediante competência específica para tal finalidade. A letra C, ela está incorreta, tá? Está incorreta por quê? Qual é o erro da letra C? O será,
né? A apuração de irregularidade na administração pública será obrigatoriamente promovida por autoridade do órgão em que tenha ocorrido a irregularidade. De acordo com o artigo 143, deixa eu só confirmar, parágrafo 3º, de acordo com o artigo 143, parágrafo 3º, a apuração da irregularidade poderá ser promovida por autoridade do órgão em que tenha ocorrido a irregularidade ou de outro órgão de entidade diversa. Então, o erro aqui é o será obrigatoriamente. Não, a infração ela pode ser apurada por autoridade do órgão ou também de órgão diverso mediante, isso é importante, competência específica para tal finalidade. A autoridade que apurar a infração pode até ser de um órgão diverso, mas ela terá que ter competência, né, definida em lei para exercer tal função, né, para apurar a infração. Portanto, meu gabarito, letra C. Letra D, já que ele pediu a incorreta. Vamos confirmar a letra D, vamos ver se ela está correta. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante o devido processo legal no âmbito administrativo, que é a sindicância ou o processo disciplinar assegurada ampla defesa. Absolutamente correto, isso você encontra pelo artigo 143, que inaugura esse capítulo do processo administrativo na nossa Lei 8.112. Portanto, meu gabarito, já que pediu a incorreta, letra C, confirmou o gabarito e vamos a mais um treinamento objetivo de questão da nossa prova. Vamos lá. Acerca do processo administrativo e sindicância, com base na Lei 8.112, analise os itens. Vamos lá. Item 1. O resultado de uma sindicância poderá ser arquivamento do processo, aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias ou instauração de um processo disciplinar. O item está correto. De acordo com o artigo 145, de uma sindicância, podemos ter como conclusão de uma sindicância, podemos ter o arquivamento do procedimento disciplinar, ou seja, o arquivamento da própria sindicância, a aplicação de uma penalidade leve, como advertência ou uma suspensãozinha até 30 dias, e ainda podemos ter a instauração de um processo administrativo disciplinar quando aquele que conduziu a sindicância concluiu pela infração e indicou uma autoria, e pela infração aquele autor deve ser punido com mais rigor, com penalidades que não podem ser aplicadas em sede de sindicância, a exemplo de uma suspensão acima de 30 dias, ou mesmo demissão, uma cassação de aposentadoria, uma cassação de disponibilidade, uma destituição de função comissionada, são penalidades que não podem ser aplicadas em sede de sindicância, mas a apuração dos fatos iniciou através de um processo de sindicância e ela resultará, portanto, na abertura de um processo administrativo disciplinar, ok? Item 1, correto. Vamos ao item 2. O prazo para a conclusão da sindicância não excederá a 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período a critério da autoridade superior. Então, o prazo para que o procedimento de sindicância seja concluído, de acordo com o enunciado, não será superior, não excederá a 30 dias, podendo tal prazo ser prorrogado por igual período a critério da autoridade superior. O item também está correto, de acordo com o artigo 145, parágrafo único, temos este prazo da sindicância até 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período a critério da autoridade superior. Item 3.
sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão, a comissão de sindicância, se julgar conveniente, poderá sugerir a instauração de processo disciplinar, se julgar conveniente. Errado. O artigo 145 determina, isso é por lei, isso não é no critério da comissão, é a lei que determina quando o ilícito praticado pelo servidor ensejar imposição destas penalidades citadas, suspensão por mais de 30, cassação, demissão, destituição de cargo comissionado, isso resultará, obrigatoriamente na instauração de um processo disciplinar e não por conveniência da comissão. Portanto, o item 3 está errado. Item 4. O processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar responsabilidades de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. O item está absolutamente correto. Nos termos do artigo 148, o processo disciplinar é o devido processo legal no âmbito administrativo, instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício das atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo. Portanto, podemos concluir que estão corretas a 1, a 2 e a 4. Meu gabarito é D de dado, gabarito confirmado, e no próximo bloco, mais questões de Lei 8.112. Até!